Graça e paz, eu sou o pastor Daniel, bem-vindo ao meu canal, que eu possa ser instrumento de Deus nas mãos dele para que você seja abençoado e abençoada. Eu gostaria de falar um pouquinho do sobrenatural de Deus. Eu gostaria de orar. Se você me permite, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós nos apresentamos a Ti, te pedimos a Tua proteção, a Tua provisão e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado no nosso meio. Eu te peço, amado Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa hora e que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Que o Teu sobrenatural venha sobre nós no nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e apresento esse momento a Ti, a vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que vai ouvir essa live. Amém, queridos? Sou o pastor Daniel e eu gostaria de ministrar um pouquinho sobre a palavra de Deus na tua vida, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar, se você me permite, para contigo. Eu creio que a igreja ela tem um chamado, e todo o povo de Deus ele tem um chamado. Isso começa lá na Velha Aliança, no Antigo Testamento, onde Deus já convocava o seu povo para andar no sobrenatural. Quando Moisés ele leva o povo pelo deserto, nós vimos muito do sobrenatural de Deus. Antes de Moisés sair do Egito, nós vimos o que Deus fez. Deus abriu o mar para que ele pudesse passar, para que o seu povo pudesse passar. Então, desde lá, Deus já traz para junto de si esse desejo. Ele expressa através dos atos sobrenaturais para que o povo dele, a igreja dele, ande no sobrenatural. Quando Moisés caminhava com o povo durante o dia, a Bíblia diz que havia uma nuvem que acompanhava o povo. Então, assim, a presença, o cuidado de Deus, o sobrenatural de Deus já vem junto com o seu povo há muito tempo. Deus já convoca o seu povo a andar debaixo do sobrenatural. De noite diz que havia uma coluna de fogo para aquecer no deserto, porque era muito frio. Então imagina uma coluna de fogo acompanhando o povo de Deus. Imagina uma nuvem acompanhando o povo de Deus durante o dia. Isso é viver no sobrenatural. Fora quando Deus abre o mar para que o seu povo passe e seja livre da perseguição dos seus inimigos. Então, meu irmão e minha irmã, Deus, desde o tempo da velha aliança, ele já convidava o homem a viver no sobrenatural. O que nós precisamos entender é que para vivermos e caminharmos no sobrenatural de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir os comandos de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus diz vem, você vai. Quando Deus diz não vai, você não vai. Então nós precisamos primeiramente ouvir a Deus e reconhecer a voz que estamos ouvindo. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 14, no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 22, eu vou ler para você aqui, 22, e vou ler depois o 25 até o 29. 22 diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. No 25 diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que coisa
Que palavra maravilhosa, que chamamento de Jesus para que nós andássemos e venhamos a andar no sobrenatural. Quando Deus fala, quando Jesus chama Pedro aqui, entenda uma coisa, Pedro, o nome Pedro significa rocha. A Bíblia diz que Jesus falou que ele edificaria a sua igreja sobre a rocha, sobre a revelação que Pedro teve do Espírito Santo de quem era Jesus. Então vejam que Pedro, ele representa de alguma forma o apostólico, ele representa de alguma forma a igreja. E quando Jesus chama, ele chama aqui Pedro. Por que ele chama Pedro e não chama outro discípulo? Porque Pedro, ele havia sido revelado a ele quem era Jesus. E com essa revelação, Jesus disse que através de Pedro, ele fundaria a sua igreja. Veja bem, quando Jesus chama, ele chama quem? A representação da igreja. Ou seja, igreja, sai do barco, venha ao meu encontro, caminha sobre as águas, caminha no sobrenatural. Então você, igreja, eu como igreja, nós precisamos caminhar no sobrenatural de Deus, andar sobre o mar, assim como Pedro andou. Então quando Jesus chama, ele chama Pedro, ele não chama outro, ele chama Pedro, porque Pedro representa a figura da igreja. Entenda uma coisa, quando Jesus é negado por Pedro 3 vezes, pelas 3 vezes ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E o que Pedro responde as 3 vezes? Que sim. E das 3 vezes, Jesus, ele faz com que Pedro, aquela revelação do amor dele por Jesus, seja derramado sobre os cordeirinhos, sobre as ovelhas, para que apacentasse, para que cuidasse e para que, de alguma forma, tratasse e direcionasse. Então, desde aqui, Jesus já havia decretado que a sua igreja, ela precisa sair do lugar aonde ela está, seja no meio da turbulência, seja no meio do vendaval, seja no meio das ondas gigantes. Deus chama a igreja, sai do lugar aonde você está e vem caminhar no sobrenatural. Amém? Essa palavra é uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração, e eu creio que nós estamos vivendo tempos a qual devemos ouvir a voz de Deus e andar na direção do propósito que Ele já liberou sobre as nossas vidas. E esse propósito passa em você andar no sobrenatural. Saia do teu natural, comece a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Que eu quero orar pela tua vida agora e declarar essa palavra na tua vida. Pai, no nome santo de Jesus, eu declaro, Deus, que nós como igreja, nós não viveremos mais no natural, mas sim no sobrenatural. Que possamos, ó Deus, nesses dias, andar sobre as nossas preocupações, andar sobre as nossas necessidades, andar sobre tudo aquilo que vem contra nós, Senhor, e sairmos do lugar onde estamos para caminhar, para andar no sobrenatural. Senhor, nós te pedimos que nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz nos chamando. Vem, sai do lugar onde você está, sai do natural e entra agora no sobrenatural de Deus. Que assim, Deus, seja na minha vida, na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que você receba essa palavra, que Deus te abençoe, fique na paz.